Galera, estamos aqui em mais uma mentoria. Dessa vez eu vou receber aqui uma engenheira de biosistemas e a gente vai falar nessa mentoria sobre plano de recuperação de áreas degradadas. Vou entender melhor aqui qual é o problema que ela está passando, o que ela está precisando de orientação sobre esse projeto e vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a essa informação, consumir essa experiência prática aqui de quem trabalha na área dessa mentoria. Então aproveita o conteúdo, ela acabou de mandar aqui a solicitação para eu aceitar ela na mentoria e se liga aí. Aceitando ela aqui, ver se está dando certo. Deu certo. Oi, Olá, tudo bom? estava tentando entrar no computador, não estava conseguindo. Ah, deu certo agora, porque Agora deu. eu acho que eu demorei um pouco para te aceitar, porque eu estava finalizando aqui um atendimento, né? Tá tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz. É Paula ou é Paola? Paola. Tá, show, tava com dúvida aqui. Então, Paola, a gente está começando a nossa mentoria, tá? E para a gente Tá. começar, eu queria que você me dissesse mais ou menos o que é que você faz. Você é engenheiro de biosistemas, né? Isso. Tá, aí você é de onde? Sou de São José dos Cordeiros, interior da Paraíba, Cariri. Ah, show. Gente, mais ou menos perto aqui, sou do Ceará, pertinho, mais ou menos perto, né? E o que é que você Faço mestrado faz? com um rapaz do Ceará. Ah, faz, show de bola. É. E qual é o teu trabalho, Paola? O que é que você faz assim no mercado? Eu faço mestrado e também trabalho no campo. Eu sou presidente de uma associação do meu sítio e desenvolvo trabalho com os produtores rurais. Juntamente a isso, estou fazendo algumas consultorias também, como agora é o caso do PRAD, Show. Aí teu mestrado é em Ciência do Solo, Ciências do Som. Show de bola. Tem tudo a ver, pela né? UFPB. Tudo a ver, tá tudo bem conectado, né, Paula? Sim, sim. Show. Então vamos lá. Me explica aí agora, tá? Melhor. Qual é o teu problema, o que você está precisando, me contextualiza, só para a gente iniciar já sabendo direitinho e alinhar aqui as estratégias, tá bom? Tudo bem. Bem, em relação à elaboração dos PRADs, eu estou com duas dúvidas. Hum, Tenho situações diferentes, né? Cada área são três situações diferentes. Um PRAD, o fechamento do lixão, o lixão já está fechado há algum tempo e eles encaminham o lixo que é produzido atualmente para Campina Grande. Eles locaram um carro e o lixão realmente está fechado. O que precisa é o plano de recuperação desta área. uhum, E aí eu vi que quando é um município pequeno, que não tem verba suficiente para construir um aterro, tem a possibilidade de encapsular na área. Se o solo tiver condições, se tiver dentro de todos os critérios. certo. E aí tem três cidades que estão enquadradas nesse de encapsular o resíduo na área, porque são áreas Nessa característica, distantes, né? respeitam toda a distância de rio, de córrego de rio, de estrada, de casas. Uhum, entendi. Então esse é o primeiro caso, é isso? É. Qual é o segundo caso? O segundo caso o lixão está localizado às margens de um rio, perto do É açude da outro lixão cidade. aí já, né? É, outra cidade. Tá. A gente pode ir por passos, como as dúvidas da situação Tá, desse prazo. eu tô dividindo aqui cada parte Pronto. justamente para a gente Aí ir por vocês, partes certo. próximo ao rio, né? A um recurso hídrico, né? Isso. Tá. Esse é o Dentro, seu, praticamente. praticamente tá dentro da APP? Tá. Tá. Então tá. Esse é o segundo caso. O terceiro caso.
O terceiro caso está muito próximo a uma estrada principal e a casas. Não tem rio perto, mas é bem localizado, sabe? Entendi. Eu estou Próximo a na casas, dúvida. residências, Há um estádio estradas, municipal, onde tem sempre estradas. campeonatos. Há um estágio, né? Estágio. Isso. É colado o estádio na parede. Ah, entendi. Então tá. Esses são os três casos, né? Sim, Mas os três casos, Paola, são relacionados a planos de recuperação de áreas degradadas de lixão que está sendo fechado, né? todos, sim. Tá, entendi. Então vamos aqui por partes, tá bom? Vamos falar primeiro nesse caso aqui, fechamento de lixão, onde você não tem uma área de influência que envolve recurso hídrico, não tem área de influência que envolve nenhum ambiente que tenha uma importância ecológica relevante, e dessa forma, e também levando em consideração a questão do poder aquisitivo, né, do município, a renda do município, você tem aí uma opção de encapsular o lixo na própria área, não é verdade? Tá. Me Sim. explica uma coisa aqui, Paola. Esse fechamento desse lixão, ele foi algo oficial pelo município, ou o município fez tipo uma portaria, uma legislação que obrigasse a fechar esse lixão. Me conta como foi essa história desse fechamento desse lixão, por favor. A maioria foi uma notificação do Ministério Público. Do estado. Sim. Certo. Só um município que está fazendo por conta própria, assim, que é o do Rio lá. Entendi. Mas os outros foi uma notificação que eles receberam e aí eles têm um prazo para apresentar o plano de recuperação. Então foi o Ministério Público que exigiu que o lixão fosse fechado imediatamente e que fosse feito um PRAD para que seja recuperado os danos, enfim, a área tivesse uma função ecológica, né? Não saísse desse estado de degradação. A solicitação não foi através do órgão ambiental, que é a SUDEMA. Foi o Ministério Certo, Público. acontece muito isso também. Eu já tive vários casos onde o Ministério Público exigiu um PRAD, né? Porque o que acontece? Há uma audiência, as partes são ouvidas, e dentre essas partes que são ouvidas, muitos são técnicos, inclusive do próprio órgão. Às vezes eles chamam técnicos do órgão ambiental do estado, às vezes eles chamam técnico do órgão ambiental do município, e a recomendação é sempre essa, né? Claro, o técnico vai dizer, olha, vai ter que recuperar a área, não é só fechar e deixar lá, não, tem que recuperar. Então o Ministério Público, ele assume essa posição do técnico, uma vez que ele tem a boa-fé do Estado, é um funcionário público e também é um profissional que tem expertise, né, especialista nesse assunto. Então, eles... Tudo bem. Agora, me responde uma coisa. Eles emitiram algum tipo de termo de referência para esse PRAD? Não. Ou então, eles só disseram assim, apresentar um PRAD com um prazo de X dias, teve um prazo? Sim, foi um prazo de quanto tempo? Eles tinham, em média, 2 semanas para contratar um profissional e mostrar que tinha tido a iniciativa. Aí não receberam outra notificação, não. Entendi. Então, de prazo de entrega ainda não. Acontece muito parecido com aqui. Eles dão um prazo para você contratar um profissional e aí você tem que mandar o contrato ou um documento que comprove que houve essa contratação, RT, enfim. No meu caso, eu já mandei o contrato mesmo, minutado, tudo assinado, mais a RT para o Ministério, tá? Para fixar esse compromisso. Então, ele deu um prazo para fazer o contrato, para contratar um profissional, e deu um prazo também para apresentar o PRAD, ou não teve esse prazo? Não, ainda não. Tá, então tá dentro do cronograma, é Mas verdade? o contrato foram de 3 meses. Tá, entendi. Eu vou te falar, Paulo, como é que funciona a questão de elaboração e execução de PRAD, tá? Do ponto de vista 100% prático. Aqui eu vou falar com você diretamente sobre a prática, sobre como é que eu faço aqui nos meus trabalhos. Como é que acontece? Quando há a solicitação de um PRAD, você abre aí 2 etapas extremamente importantes, tá? Primeiro, a elaboração. Segundo, a execução, tá? Como é que funciona essa primeira parte da elaboração? Quando tem um termo de referência, a gente segue um termo de referência, né? Eu imagino que você sabe o que é um termo de referência, você já viu o termo de referência, né? Enfim.
Então você Caso segue. que eu estou seguindo é o da Sudema, porque eu vou enviar para lá, né? Ótimo, ótimo. É isso que eu ia falar agora. Quando não tem um termo de referência, você tem a liberdade de pegar o que você achar mais adequado ao caso. Então, pode ser uma instrução normativa do IBAMA, pode ser um termo de referência do órgão do Estado, porque o Ministério não te impôs um termo. Então, ele já te dá automaticamente a liberdade de você escolher, tá bom? Então, você aderiu ao termo de referência do órgão do Estado, não é verdade? Na verdade, o órgão do Estado orientou a normativa do IBAMA, 2011. Ah, show. Então foi a Eles instrução usam como normativa. termo de referência a do IBAMA. Ah, então Isso, foi a instrução normativa do IBAMA. isso. Certo. Então é o seguinte, então a gente já está conversando aqui sobre a primeira etapa, que é a da elaboração, tá? A elaboração funciona da seguinte forma: você vai seguir radicalmente o termo de referência da instrução normativa, ao pé da letra, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você pode acrescentar informações, você nunca pode tirar nada. Às vezes, tem termos de referência que é padrão, por exemplo, isso da instrução normativa é um padrão, e você vai adequar para as diversas situações. E muitas vezes, quando é um termo de referência padrão, você tem alguns capítulos que você não encontra semelhança com um caso específico, tá? Por exemplo, eu fui fazer um PRAD uma vez de uma indústria e tinha um capítulo no PRAD que era para fazer um plano de fechamento, tá? Plano de fechamento é você fazer um plano relacionado a atividade vai acabar, entendeu? E quando você vai instalar uma indústria, você não tem uma perspectiva de curto e médio prazo para acabar, é longo prazo, são vários anos. Então, não se adequava bem ao caso. Então, o que foi que eu fiz? Eu não tirei esse capítulo, eu coloquei o capítulo, mas eu expliquei que, de acordo com o caso em questão, não vai caber um plano de fechamento, uma vez que não se tem perspectiva de médio prazo para fazer esse fechamento, tá? Quando surgir a necessidade de fechamento, será comunicado ao órgão ambiental, enfim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você nunca pode tirar nenhum capítulo de referência, por mais que não esteja relacionado ao seu caso. Sempre justifica, tá? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, seguir radicalmente o termo de referência. E aí, você vai seguir passo a passo. A minha pergunta, você já leu a instrução normativa? Já. Você tem alguma dúvida com relação a algum capítulo da instrução normativa? Não. Tá tudo É bem certo, né? claro o que é para fazer, assim. Ótimo, Só ótimo. em relação à vegetação. No caso do encapsulamento. É, Agora, essa questão do encapsulamento, Paula, me deixa um pouco preocupado. Não porque tem risco de contaminar áreas circunvizinhas, porque você já me falou que não tem nenhuma área circunvizinha, num raio aí de 100 a 500 metros, 1 quilômetro, que vá ter relevante interesse ecológico, tá? Então, a minha preocupação não é tão essa. A minha preocupação é com a técnica de recuperação que você vai colocar nesse caso. Porque se for revegetação, eu não sei qual vai ser a técnica que você vai usar, mas se for revegetação, que é uma das teses que são mais utilizadas em casos de recuperação ambiental, assim você tem um risco muito alto de você não ter um sucesso na sucessão ecológica, né, no desenvolvimento dessa vegetação, porque a área vai estar, querendo ou não, vai estar contaminada, porque você está encapsulando lixo lá na área. Então, isso pode afetar o sucesso da revegetação. Você acha que você concorda com isso? com certeza. É uma das maiores dificuldades, até porque eu não concordo em encapsular. Por mim, eu retiraria, até não faz sentido recuperar uma área deixando ela ainda contaminada. Eu também não vejo sentido, tá? Mas Eu também aí não o vejo. grande problema do Cariri é porque é uma região muito distante, não existe aterro que tenha capacidade para receber. Tem um consórcio chamado São Saruê, que era para ser um grande aterro para todas essas cidades, fechar os lixões e receber. Mas até hoje não andou, o Ministério Público está em cima das prefeituras, sendo que não existe um aterro. Tem um em Campina Grande, que é mais de 200 quilômetros para levar
todos os dias ou a cada 2 dias o lixo dessas cidades e eu acredito também não ter o suporte o aterro de lá. E aí a outra opção que teria era cada cidade construir um aterro simplificado. Entendi. Mas aí eles têm a liberdade de encapsular lá. A lei permite para quando o município é pequeno. Entendi. E aí eu estou nessa saia justa, entendeu? Tá, então qual é o seu papel aí, Paulo, como um profissional responsável pelo PRAD? Tudo que você colocar no PRAD, você vai ter que justificar o porquê. Você tem que saber disso. Porque a elaboração, ela termina quando você manda o PRAD para um órgão, tá? Eu não sei se vai ser, você vai enviar para o Ministério Público e o Ministério Público vai encaminhar esse PRAD para análise da Secretaria do Meio Ambiente, do órgão ambiental, ou se você vai mandar direto para o órgão ambiental. Mas o que tem que acontecer é o seguinte: o PRAD ele só é executado quando ele é aprovado. Por quê? Porque pode ter algumas medidas ali que o órgão ambiental não concorde, que o técnico não concorde, ou que o técnico fique em dúvida, não entenda muito bem. Então você não pode simplesmente executar um PRAD sem antes ter tido uma avaliação preliminar. Tá? A não ser que seja um caso muito grave e o órgão ambiental se manifeste formalmente autorizando o início imediato da recuperação, mesmo sem um parecer final, que também já aconteceu comigo. Tá? Eu vou fazer um PRAD para mineração em unidade de conservação, a área já estava muito degradada, eu mandei os PRADs para o ICMBio, que é quem ia analisar, porque trata-se de uma unidade de conservação, e eles emitiram um parecer dizendo que fosse começado imediatamente, mesmo sem ter a aprovação. Mas o trâmite normal é que primeiro tem a aprovação, porque quando o órgão ambiental aprova, ele está te dando um aval 100% de começar o trabalho. Tá? Ele está dizendo, olha, eu li, aprovei, pode começar. Tá bom? Porque vai envolver movimentação de terra, vai envolver manejo de resíduos dentro do lixão, vai envolver uma série de trabalhos que vai, querendo ou não, impactar a população circunvizinha. É um empreendimento, eu considero que é como se fosse uma obra, um plano de recuperação de áreas degradadas. Vai gerar impacto no meio também, mas esse impacto é para poder resolver os danos já causados. Então, você não pode simplesmente chegar com um maquinário e começar a recuperação. Tem que ter um trâmite, entendeu? Então, se você vai propor encapsulamento no solo, você tem que justificar, muito bem justificado, por que você está propondo isso. Então, isso é um desafio, tá? Você pode argumentar, de acordo com a lei tal, o argumento da lei, o porte do município, não tem área circunvizinha e tal, e você vai ter que argumentar também que esse encapsulamento não vai prejudicar a recuperação da área de forma significativa. Talvez atrase, mas não vai impactar de forma tão significativa. Se você não encontrar meios de você justificar isso, seu prazo vai ser prejudicado, vai ficar prejudicado, tá bom? Então esse é um desafio que você tem que analisar com calma, tá bom? Inclusive eu te recomendo que você veja outras formas também que poderiam ser colocadas. Tem um livro muito bom, Paulo, não sei se você já viu, eu vou pegar ele aqui rapidinho para te mostrar, tá bom? Tá. Você já chegou a ver este livro aqui? Já através de você, que eu acompanho. Show. Se tu tem algum exemplar desse? Não. Eu vou te mandar o PDF dele, tá? Ótimo. Os meus alunos da comunidade conseguiram de alguma forma o PDF desse livro, não sei como, e colocaram lá no grupo, então eu vou encaminhar, vou até anotar aqui, enviar PDF do livro. Esse livro aqui ele é muito bom, por quê? Porque ele não é só teoria, ele tem muita prática, inclusive ele tem um capítulo inteiro que fala de PRAD e dá várias situações, que inclusive tem lixão aqui. Tem fechamento de lixão, exemplo de fechamento de lixão aqui. Vou até dar uma olhada. E ele diz o que o engenheiro fez para recuperar a área. E não é só uma medida, são várias medidas que ele dá como recomendação. De repente é bom você dar uma olhada, porque
a minha preocupação é que você vai ter que justificar esse encapsulamento de lixo no solo. Você já fez alguma recuperação do lixão? Já participei, não fiz, porque assim, geralmente esses trabalhos tem uma equipe, né? E eu participei. Qual foi a solução que a gente deu? A gente fez uma triagem dos lixos, a gente fez uma análise de gravimetria, o que é? A gente, por exemplo, fez uma caracterização, tantos por cento é matéria orgânica, tantos por cento é metal, tantos por cento, enfim, eu fiz uma gravimetria, tá? Isso era uma pesquisa que já vinha sendo feita aqui, porque aqui a gente tem uma faculdade de engenharia ambiental e o pessoal faz muita pesquisa em lixões, em parte de resíduo, a pesquisa é forte aqui. Então, com base nisso, a gente fez o seguinte: a parte que está relacionada a resíduo perigoso, a gente enviou com incineração, a gente enviou para destinação térmica. E a parte orgânica, a gente fez um trabalho para usar essa parte orgânica como preparo do solo. Tá? Então, essa parte orgânica, eu vejo a possibilidade de você encapsular no solo, porque, querendo ou não, vai trazer benefícios ao solo, entendeu? Se feito de forma correta. Agora, a parte que envolve resíduo perigoso, se é um lixão, imagine tudo que tinha lá era jogado lá, né? Parte que envolve resíduo perigoso, existe serviço de saúde, coisa de tinta, contaminado, isso aí eu vejo como um problema, tá? Então, assim, eu acho que você poderia recomendar no seu PRAD uma ideia parecida com essa. Porque um lixão não é recuperar de uma vez só. Você vai ter que dividir em pequenas áreas e a recuperação ela vai acontecer de forma gradativa. Então, primeiro passo, mapeia o lixão. Isso tem que estar na metodologia do PRAD. Vai ser feito um mapeamento da área a ser recuperada e vão ser feitas divisões. Primeiro, você pode até chamar de quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, no primeiro semestre, vai ser feito trabalho de recuperação no primeiro quadrante. Como é que vai funcionar? Vamos levar a equipe para o campo, vamos fazer uma triagem dos resíduos, vamos fazer uma composição gravimétrica. É um trabalho bem extenso, bem assim, pesado a execução, tá? Fazer uma composição gravimétrica, ver quantos por cento de orgânico tem, quantos por cento de tóxico de resíduo perigoso tem. A parte de resíduo perigoso, você vai recomendar, estou dando uma recomendação minha, você recomende para uma empresa de incineração, empresa de tratamento de resíduos perigosos, por exemplo, tem todo hospital contrata uma empresa para receber esses resíduos perigosos e fazer o tratamento, fazer a destinação final. E essas empresas têm licença, tá? Então você não vai ter mais responsabilidade depois que eles forem coletar lá. Então, cabe Na à verdade, prefeitura. o lixo atual já é uma empresa que passa lá. Então, ele já tem vínculo com a empresa. Pronto. Então, você recomendaria que essa empresa iria fazer a coleta desses resíduos perigosos e dar a destinação final. Você não ia ter mais nenhuma responsabilidade com esses resíduos perigosos. Porque essas empresas que vão coletar têm licença e elas assumem a responsabilidade. Aí a prefeitura, como ela já tem um convênio, fica até mais fácil, porque aí já existe um contrato, já existe recebimento de pagamento, tá bom? É uma opção que eu recomendaria para você não colocar no prático que vai encapsular resíduo perigoso no solo. Porque aí, na minha opinião, não faz sentido. Se eu fosse o técnico que fosse analisar, eu não aprovaria essa medida. Porque eu entendo que a contaminação vai existir. E com as chuvas, esse material vai se dissipar no solo, vai contaminar o solo e a vegetação não vai crescer. Sim. Não vai se desenvolver. Entendeu? Então é isso, tá? Essa é uma recomendação que eu dou para você, nessa parte. Na verdade, o método do encapsulamento, ele só faz o encapsulamento do rejeito mesmo, assim, do que tem condições de ficar lá, que não cause tanto chorume como material orgânico teria que ficar fora. Seria só a parte de rejeito mesmo. A realidade desses lixões é que eles já queimaram quase tudo. Quando eu cheguei lá, já tinham valas cavadas com lixo dentro e, assim, o mínimo, quase não tem lixo. Eu procurei, eu disse, faz mais de 20 anos que tem lixo aqui, cadê o lixo? Entendeu? Eles já aterram. E aí vai ter que fazer todo um revolvimento para ver qual o material e fazer realmente essa separação. Mas a ideia do encapsulamento era encapsular só alguns tipos de rejeito que não fosse isso. Então, se você já tem um material muito dissolvido no solo, aterrado, se você não tem como separar isso,
Então, o ideal seria você feito análise solo, que é outra recomendação que esse livro dá também. Você dividir em quadrantes. Primeiro quadrante, você vai fazer análise físico-química do solo, para saber quais são os materiais que estão naquele solo, tá? E com isso você saber qual foi o resíduo que contaminou aquele solo. Se for um solo que está muito contaminado com material tóxico, você vai ter que mandar para o tratamento químico. Tratamento térmico, tratamento químico. E aí você recomenda, tá? O que é interessante nessa etapa de elaboração, Paulo, é que não necessariamente tudo que você vai colocar no PRAD, você vai ter que executar. Né? Porque acontece mudança de percurso, tá? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Essa frase aí é muito famosa porque é verdade. Então, você vai recomendar, vai mandar para o órgão vai aprovar, ou então vai pedir para você dar um esclarecimento ou outro. Quando você for executar, que você viu que não tem condições de fazer do jeito que você disse lá, você vai fazer um ofício justificando, olha, a etapa tal do PRAD que foi enviado e aprovado, não foi possível ser executado, uma vez que aí você vai justificar. Ficou um custo muito alto, a prefeitura não tinha condições de arcar, enfim, teve um problema de logística, e aí você vai imediatamente colocar outra solução que seja mais adequada. O desafio é procurar o equilíbrio, tá? O equilíbrio para que você tenha o máximo de recuperação possível, mesmo que seja a longo prazo. Só não pode deixar de equitar, entendeu? Então, na parte... Se eu fosse dar a opção de construir um aterro simplificado em cada prefeitura, aí é um grande trabalho, né? Porque aí vai ter que ter toda a parte de triagem. A prefeitura vai ter condições de arcar com isso? O ideal seria esse. A prefeitura teria condições de arcar com isso? É uma questão. Mas você pode recomendar no PRAD... Pode colocar as duas opções ou não? Tem que escolher um método. Você tem que ser o mais objetivo possível, porque senão você confunde a cabeça de quem vai analisar. Vai ser feito isso ou aquilo. Fica meio confuso, entendeu? É como eu falei, você recomenda a que você achar melhor. Se acontecer algum imprevisto, você justifique tal outra opção. É bom você ter várias opções, entendeu? Mas na hora de colocar no PRAD, você não pode dizer que vai ser feito várias opções, você vai confundir a cabeça do técnico, entendeu? Ele não vai saber exatamente o que você vai fazer. O que é que vai ser feito, né? Então você tem que adotar uma medida, justificar a medida, e caso aconteça algum problema na execução, você vai justificar e vai dar outra sugestão. Certo. Entendeu? Entendi. Então, nesse caso aqui do lixão que está fora de áreas que não tem recurso hídrico, esse primeiro caso, é mais ou menos assim que funciona, tá? Na prática, elabora, manda para eles, você vai enviar, o Ministério indicou que você enviasse o PRAD direto para o Ministério ou para o órgão ambiental? Para o órgão. Pronto. Então, você vai fazer um ofício, fazendo uma pequena contextualização, tá? Fazendo uma pequena contextualização, de acordo com o processo número tal, emitido pelo Ministério Público, que envolve o fechamento do lixão número tal, estou apresentando uma cópia do PRAD elaborado, de acordo com a instrução normativa do IBAMA número tal. Paula, esse vídeo vai ficar disponível para você, tá bom? Certo. Para você ver a hora que você quiser. Ótimo. E aí, é só para, talvez, às vezes o pessoal acha que eu não vou dar o vídeo, aí fica, entendeu? Eu tava. Mas aí você pode anotar, eu também gosto muito de fazer anotações, tá? Mas só para deixar tranquilo quanto a esse material vai ficar para você. Ótimo. E aí você explica o PRAD para análise do órgão de acordo com as instruções do Ministério Público, tá? E aí você faz esse ofício, assina e entrega o PRAD. O que que tem que ir no PRAD? O que que tem que ir no PRAD? Além da instrução normativa, sempre plantas georreferenciadas, tem que ter plantas georreferenciadas nos anexos, ART assinada, cópias do documento do Ministério Público exigindo esse PRAD, tudo isso tem que estar nos anexos, tá? Você tem carteira do CREA, né? Sim. Então, sua carteirinha do CREA, tudo direitinho, a RT assinada, plantas georreferenciadas da área. Aí você tem que dar uma olhada na instrução normativa se ele tem alguma especificação nas plantas, que tem que ter alguma coisa. Se não tiver, você vai colocar o que você achar melhor.
você achar que tem que ter na planta. Tem que ter uma caracterização no raio de 1 quilômetro. Se você achar que tem, você coloca uma planta que dê para caracterizar no raio de 1 quilômetro. Tem que ter área que tem vegetação, área que não tem dentro do lixão. Se você achar que é interessante, você faz a planta e faz uma determinação lá disso aí, tá bom? Já que ele não está exigindo, fica a seu critério. Uma dúvida. Em relação à documentação, eu vi que tem que ter a declaração de posse, só como a normativa 2011, né? Tem que ter o CAR dessas propriedades. Se tiver dentro de imóvel rural, tá? Se tiver dentro de imóvel rural, só um minutinho aqui que apareceu uma mensagem, tá, tudo bem. Se tiver dentro de imóvel rural, você vai ter que fazer o CAR. Lembrando que imóvel rural, para fins de cadastro ambiental rural, não quer dizer que é só imóvel que está na zona rural. Existe uma diferença, tá? Se a função ambiental e social da área for de um imóvel caracterizado como de imóvel rural, de acordo com a novo Código Florestal, é caracterizado como imóvel rural. Então você tem que analisar isso. E aí é bom que você apresente o CAR. Tem que ter. Todo imóvel rural tem que ter cadastro ambiental rural. Entendeu? Com raras exceções, mas acredito que esse não é o caso. Então você tem que fazer. Lá não tem CAR ainda, Não, nessa tem, mas no outro município, que é a mesma situação, é dentro de um imóvel rural, só que eles vão ter que indenizar só essa área, né? Aí questão de 2 hectares. Entendi, é uma Um área exemplo, a pequena, né? propriedade tem 10 e tá o quadrado lá, o lixão é jogado dentro da propriedade do cara, tá cercado de tudo, 2 hectares, por exemplo. Eles têm que indenizar essa área, né? Exatamente. Aí vai ter que fazer um CAR só dessa área, desmembrar É, do outro CAR. o CAR, ele é por imóvel, né? Se tem 2 imóveis, tem que ser 2 CAR. Uhum. O CAR é por imóvel. Se houver um desmembramento oficial, né, dividindo a propriedade, aí você vai ter que ter 2 caras envolvidos, tá? Agora, existe uma série de restrições aí, de detalhes, quando são imóveis pequenos, se eu não me engano, até 4 módulos fiscais. Aí eu não decoro, você tem que dar uma olhada lá no novo Código Florestal quanto a isso. E no meu canal do YouTube tem uma aula sobre CAR também, não sei se você viu. Lá eu abordo muitos detalhes sobre CAR, a questão de tamanho de área, se não tem a quantidade mínima de vegetação nativa, o que que faz, como é que faz a demarcação de reserva legal, tudo isso tem lá, tá bom? Eu aqui não sou muito de decorar essas coisas de legislação, também nem precisa, né? A gente pode É consultar. muita coisa. Muita coisa não tem como decorar, não. Enfim, então essa parte do CAR é isso. Cada imóvel tem que ter um CAR. Mas aí, Paulo, você não precisa necessariamente apresentar um CAR agora, a não ser que está sendo exigido. A não ser que esteja sendo exigido na instituição normativa, tá? Então você não se preocupa com isso agora, se preocupa em resolver essa questão do PRAD. Até porque você já afirmou seu compromisso, já mandou a sua RT, então você tem que realmente cumprir com sua obrigação com relação a esse PRAD, tá? Então, o CAR pode atrasar o teu trabalho. Você concorda? Sim, sim. Então, foca no PRAD, no que está sendo pedido na instituição normativa, passo a passo, direitinho, e vai para cima. Com relação a esse primeiro caso, você já ficou claro essa questão de documentação, como é que você deve apresentar, a instrução normativa, passo a passo? Me fala se você ainda tem alguma dúvida sobre esse primeiro caso. Não, pelo menos é o que você falou agora da documentação necessária, né? Anexada. Ele tem que anexar a planta, RT, os documentos do Ministério Público e os documentos que tem na instrução normativa. Lá na instrução normativa, se eu não me engano, tem uma parte lá que fala o que você tem que anexar. Sim, tem. Tem? Eu tenho que me cadastrar em alguma coisa no órgão ambiental? Aí é o seguinte, Paulo, você tem que tirar essa dúvida com o órgão, mas de antemão eu quero te dizer o seguinte: não está se tratando aí de um processo de licenciamento, tá? O cadastro no órgão ambiental, na grande maioria dos casos, ele é exigido quando você vai ser a consultora ambiental em licenciamento, a responsável. Por exemplo, tem aqui o órgão do meu estado, que é a SEMAS. Eu não posso dar entrada em nenhum processo como consultor se eu não tiver meu cadastro. Mas no seu caso, você não está fazendo licenciamento, você está atendendo uma exigência do Ministério Público, que é apresentar um PRAD.
Então, existe aí a possibilidade de o órgão não necessariamente exigir um cadastro, uma vez que você não está dando entrada em um processo de licenciamento ambiental. Você está cumprindo uma obrigação do Ministério Público. Certo. Tá, então, assim, apresente o PRAD, dê entrada, protocole, e se eles quiserem solicitar, eles que solicitem depois. E aí você tem total liberdade para questionar. Certo. Porque geralmente você tem que pagar uma taxa aí para se cadastrar. Aqui é uma taxa de quase R$ 600 para se cadastrar. Entendeu? Então você pode questionar isso aí. Ou não, tá? Mas entrega o PRAD. Tá. Sobre esse primeiro caso, ficou claro? Esse tá claro. Show. Se você tiver alguma dúvida no decorrer da elaboração, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, né? Não é o meu pessoal, mas é o WhatsApp que eu uso muito para atender os alunos, o pessoal que eu faço mentoria. E aí você pode mandar a sua dúvida, que dependendo da dúvida eu mando um áudio, a gente vai conversando, tá bom? Ótimo. Mas eu fiquei feliz de saber Agradeço. que você está segura com relação à elaboração, tá? Sim, sim. Fiquei feliz. Então, ó, o segundo passo. Fechamento de lixão próximo ao rio. Aí a coisa começa a pegar, né? É. Mas me conta essa história aí de próximo ao rio. Como é que tá aí? Lá a localização é o açude, aí tem a parte do rio, logo após o açude, a sangria também. É uma parte mais baixa e o lixo era depositado lá. É, ainda, porque esse lixão não foi fechado ainda. Então tá dentro da APP, né? Tá, bem dentro do rio mesmo. Aí qual foi o pronunciamento do Ministério Público com relação a esse lixão que está perto da Não, esse APP? município ainda não recebeu, só que como os 4 vizinhos receberam, Eles já estão se ele já adiantando. foi, Ah, entendi. né, por vontade própria. Tá. Deixa eu te E aí falar uma coisa. Fala, termina. Não, eu ia dizer que é mais complicado, porque vai ter que retirar esse lixo e eles não têm um lugar Entendi. Então vamos para lá. depositar. Vamos lá. Essa APP, esse lixão aí, ao redor dele é zona rural, é É a isolado. cidade, é colado com a cidade. Então, será que isso não seria um caso de área consolidada? Eu tive um caso aqui, Paula, parecido, tá? O cara ia instalar um posto de combustível muito perto da APP, que é o seguinte, não é o fato de estar dentro da app, só se não estiver dentro da app que está certo. Se você estiver muito perto de uma app, tal que o órgão ambiental entenda que você pode afetar a app, mesmo não estando necessariamente dentro, ele também proíbe. Perturbar, né? Por exemplo, se tiver 1 metro da app, eu posso construir uma indústria a 1 metro com a app, provavelmente ele não vai aceitar, por mais que não esteja dentro, tá bom? Então, no meu caso, era um posto, não estava dentro da app, mas era muito próximo à app. E aí, como é um posto, você vai colocar um tanque subterrâneo, vai ter risco de contaminação do solo, do lençol freático muito alto. Então, o órgão ambiental ele decidiu não aprovar o trabalho de licenciamento por causa disso, por mais que estivesse dentro. Mas aí o que foi que a área jurídica, na época eu não era na minha empresa, eu era funcionário. A empresa que eu trabalhava tinha uma área jurídica. O que a área jurídica fez? Ela entrou com documentação justificando que era possível fazer o posto porque se tratava de uma área consolidada, porque estava dentro da cidade. Não era uma coisa isolada, era dentro da cidade. Estava dentro da malha urbana, entendeu? Então, por se tratar de uma área consolidada, o órgão ambiental reviu a situação, fez uma série de restrições, mas deu certo para andamento da licença. Tá? Então, tem esse caso. Esse é o primeiro ponto, área consolidada. Segundo ponto, existem alguns casos onde o uso de APP é permitido. Você já deu uma lida sobre isso? Não. Pronto. Existem alguns raros casos. Qual é o principal deles? Quando é para uso de interesse público. Tá? Quando for constatado que é muito, assim, que não tem como
colocar em outro local, que é de interesse público, que envolve a sociedade, que envolve uma série de situações de necessidade da população, há também uma flexibilização para uso de APP. Então, você pode dar uma analisada nesses dois casos. Primeiro, área consolidada. Existe o conceito jurídico de área consolidada. E segundo, interesse público. Relevante interesse público. Paola, aqui no meu aplicativo, tá a contagem regressiva para fechar, eu não sei por quê. Ontem mesmo deu uma mentoria de 2 horas, não aconteceu isso. Eu vou encerrar aqui agora e vou te chamar novamente para a gente falar melhor sobre isso, tá bom? Tá. Alguns minutinhos eu te chamo novamente, fechou? Ok, fechou. Tá. Voltando agora para a segunda parte, vamos lá. Opa, tudo bem? Voltamos, tudo bem. Voltamos, show. Então, ó, onde a gente estava aqui? A gente estava falando sobre essas duas possibilidades aqui, que é interessante considerar nesse caso, já que está falando de APP, não é verdade? Sim. Ó, nesse tempo que a gente estava, que deu esse probleminha aí, eu fiz uma pesquisa rápida, tá? Certo. Eu vou compartilhar contigo aqui rapidinho para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Você está vendo aí Sim. a lei, né? Aqui é o novo Código Florestal, tá? E aqui, Paula, tem a exceção que fala sobre a intervenção em APP, tá? Então, deixa eu ver se realmente é esse aqui, ó. Artigo 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP, área de preservação permanente, somente ocorrerá na hipótese de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental previsto na lei. Você percebe que ele não fala aí, ele fala ou, tá? Então, lixão, ele tem realmente, não é de baixo impacto, obviamente, mas esse ou aqui, ele descaracteriza a necessidade cumulativa, entendeu? Então, se for de utilidade pública e for comprovado isso, pode utilizar. Se for cadê? Se for de interesse social e for comprovado isso, pode fazer. E se for de baixo impacto ambiental, for comprovado isso pelo órgão, pode fazer também, tá? Então você tem esses 3 pontos aqui interessantes, porque é um lixão, beleza. Mas você está me dizendo que não existe nenhuma outra área para se colocar esse lixo, correto? Sim. E a população tem que colocar lixo em algum local, tem que ter uma gestão de resíduos sólidos adequada. E isso inclui um local para poder fazer essa disposição de resíduos, não é verdade? Sim, mas assim, a gestão atual quer indenizar uma área porque assim ela é muito, assim, é dentro da cidade e o montante de lixo é muito alto. Entendi. Então a população reclama, e Entendi. também é um lugar que a topografia também não ajuda, sabe? Não é favorável. Não. Então você tem que achar outro local para colocar, Isso. não é? Seria o passo. Eu já fiz 2 visitas lá, procurando um local, mas a área que foi disponibilizada para venda era um neossolo litólico, não tinha nem Entendi, 40 sei. centímetros de profundidade. Entendi. Aí tá aí na busca da área. Minha dúvida é qual o primeiro passo, porque não é mais o PRAD, e sim a licença, não é isso? Tá, então vamos lá. Se você vai abrir um lixão em outro local, você vai ter que ter um licenciamento aí, tá? Você vai ter que ter um licenciamento nesse segundo caso, porque vai envolver recebimento e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Tá? Lembrando que o que vai para aí são resíduos sólidos urbanos, não envolve aí outro tipo de resíduos aí, serviço de saúde, construção civil, é outra coisa. Tá? Então seria uma atividade, é como se fosse realmente um empreendimento, atividade de disposição e tratamento de RSU.
tá? Porque A assim, atividade eles não seria essa. receberam notificação, mas quando receber para fazer o PRAD, de qualquer forma vai ter que retirar o lixo de Aí lá, você né? vai fazer o seguinte, quando receber, vamos trabalhar por etapas. Você já está pensando lá na frente, que é correto. Mas você pensa lá na frente, mas você age de forma passo a passo. Então vamos lá. Quando for notificado, você vai se preocupar em fazer o PRAT. O que é que você vai colocar lá nas medidas? Que vão ser fechadas as atividades, que naquele local, não, a partir daquele momento, vai ser isolado, não vai ter recebimento mais de resíduo, vai ser recuperado, e a prefeitura do município tal irá analisar uma outra área para ser colocado esses resíduos. Ponto. E aí você vai fazer isso juntamente com a prefeitura. Se já tiver um local, você coloca já o local, com mapa, com ponte referenciado, com fotos, uma série de situações. Até porque para você escolher uma área, tem que ter uma série de critérios técnicos para isso. Não é só dizer, vou colocar ali. Não. Tem que saber se tem recurso hídrico do lado, tem que saber se tem área relevante de interesse ecológico do lado, tem que saber questão topográfica, tem que saber o solo, tem que saber se aquela área pode ser utilizada para produção agrícola, para subsistência, se tem gente morando perto, se não tem. É uma série de análises para se fazer isso. Então, na etapa de elaboração do PRAT, na minha opinião, Paulo, não cabe ainda essa análise, porque é uma análise complexa. Você pode citar, no processo de determinação de uma nova área, será considerado os seguintes critérios. Ponto 1, proximidade com áreas habitáveis. Ponto 2, produtividade da área, né? Por exemplo, se é uma área que pode ser utilizada para agricultura ou não. Terceiro, questões topográficas. Quarto, recursos hídricos na área circunvizinha. Aí você diz os critérios que vão ser utilizados para a escolha dessa nova área. Mas não necessariamente você já precisa definir na elaboração qual vai ser essa nova área. Você vai explicar que é um processo de análise que é demorado e que você está propondo, entendeu? Ah, imaginei que eu teria que primeiro licenciar antes de iniciar o PRAD. Mas a partir do momento que eu inicio o PRAD, eu não tenho que isolar a área. Você lembra o seguinte, tá? Para você iniciar o PRAD, primeiro você vai ter Ainda que vai ter que ser elaborar, aprovado, né? depois vai ter que ser aprovado e depois você vai ser autorizado a executar. Esses 3 passos costumam durar em torno de 1 ano a 1 ano e meio, no caso normal. Se for um caso muito emergencial, aí você tem uma aceleração desse processo. Mas pelo que você está conversando comigo, eu acho que isso vai ser demorado. Eu estou com a impressão de que isso vai ser demorado. Então, de um prazo entre a elaboração, a intimação para você do Ministério Público, intimando eles a fazerem isso. Você entregar o contrato e a RT de elaboração. Elaborar, apresentar e aprovar é em torno de 1 ano e meio. Ótimo. Tá? E durante esse 1 ano e meio, você vai ter tempo para poder sentar com a prefeitura, sentar com o secretário do meio ambiente, sentar com o prefeito e dizer, olha, a gente precisa, pelo menos provisoriamente, achar um local. Porque o que você pode... A área total está dentro da APP ou tem uma parte que está fora e uma parte que está dentro? Uma parte na cidade e uma parte no Rio. Então tem uma parte que está fora. É. Então você Como é podia pelo muito, menos... né? Então você podia pelo menos, no primeiro momento, por exemplo, se está com escassez de área para colocar resíduos, você pode isolar a parte que pega a APP e naquele local da APP não vai ser mais colocado resíduo, a prioridade da recuperação vai ser lá, então lá você vai concentrar os primeiros trabalhos de recuperação e você vai delimitar uma nova área para colocar esses resíduos, para poder dividir por enquanto isso aí. É uma questão de você, entendeu? Eu posso buscar o equilíbrio. Então fica uma parte naquela área fora da APP e outra parte em outra área menor, até você encontrar uma área melhor e assim vai tocando para frente, entendeu? A execução tem, você vai ver quando você estiver executando, você várias vezes vai ter que fazer adequações no seu projeto, que é normal, tá? Então é assim que funciona, vai por etapas. Você vai propor o quê? Vai ser feito isolamento da área de APP e os trabalhos de recuperação iniciais vão ser feitos nele. E você juntamente com a prefeitura, vão delimitar um novo local para a disposição de resíduos baseado nos seguintes critérios. Coloca lá uns 10 critérios, tá? Os que você achar melhor. Eu dei uns exemplos aqui, tá bom? Questões topográficas, enfim.
E aí você vai citar e vai mandar. Aí você está elaborando, você está propondo. Por isso que é uma proposta de recuperação. E aí eles vão aprovar e aí você vai executar. Aí, Certo. as barreiras que você encontrar na execução, você vai adequando. E o técnico que vai analisar sabe disso. Ele sabe que nada pode ser feito do jeito que está ali. Entendeu? Quando você vai para o campo, a coisa muda. Sim, Você vai para o campo, a coisa sempre muda. Entendeu? entendi. Clareou mais? Bastante. Aí é o Eu seguinte, tava. quando você for fazer realmente a execução e tiver uma nova área, aí você vai ter que licenciar. Uhum. Mas isso aí é lá no futuro. E quando você for licenciar, você vai ter o apoio da secretaria, você vai ter um projeto aprovado. Então, esse tipo de licenciamento ele vai ser uma prioridade para o órgão ambiental, porque tem o apoio da prefeitura, tem um aval do Ministério Público, todos os projetos foram aprovados. Então, eles vão colocar lá na frente, porque é interesse social. Entendeu? Então, você não vai ter muito empecilho, muito problema no licenciamento. Você vai ter todas as orientações, ó, você vai entregar esse checklist aqui. Documento tal, documento tal, documento tal, vai pedir um PGRS, vai pedir um laudo de solo, vai pedir isso e aquilo. Você vai ter tempo para fazer isso com o apoio da prefeitura, com o apoio do recurso da prefeitura, tá bom? Isso é um passo a passo. Então, se preocupa primeiro com o PRAD, vai elaborando. É muito bom você pensar na frente, porque você já se prepara. Mas a execução é parcial. Talvez você só vai se preocupar com isso daqui a 2 anos e meio. Estava me atrapalhando muito, porque eu estava lendo muita documentação de licença, pensando que eu Não, teria primeiro que já levar a proposta com a solução. não precisa. Você vai dizer a solução, qual é a solução? Vai ser feito o isolamento imediato da APP. Como é que é feito esse isolamento? Existem várias formas. A que eu mais faço, eu cerco, coloco placas em 100 e 100 metros, dependendo do tamanho da área, placas de sinalização de APP, entendeu? E faço plantio em toda a área de APP. E vai sendo recuperado ali, entendeu? E aí vai ser isolado e você juntamente com a prefeitura irão analisar uma área que tem o menor grau de impacto ambiental possível para receber esses resíduos de acordo com os seguintes critérios abaixo. Os critérios abaixo. É a solução. Você está propondo a Uhum. solução. Agora, o órgão ambiental não pode exigir que você já chegue com uma licença, porque isso não é assim que funciona. Entendeu? Primeiro ele vai analisar, ele vai ver sua justificativa, aí vai bater o martelo com relação à área, vai ver a questão das indenizações, quem é o dono de quê, conversar com os próprios. Isso é um processo enorme. Se for começar a recuperar a área, só quando isso tudo sair, você vai continuar tendo problema de degradação do solo, continuar tendo problema de contaminação da APP, contaminação de recurso hídrico, e não se resolve nunca. E não é esse o interesse do Ministério Público nem do órgão ambiental. Você concorda? Sim, Então é muito assim, bom. passo a passo. Em relação à parte da metodologia de um PRAD, em questão da área, precisa de uma planta baixa com a localização, certo? Em que sentido exatamente no PRAD você está perguntando? Em termos da documentação, para localização da área, precisa fazer uma planta baixa, um memorial descritivo ou Ah, alguma coisa mais simples. é o seguinte, dentro do PRAD você vai seguir o termo de referência, tá? No termo de referência, que é o esqueleto do PRAD, que é o sumário do PRAD, a própria instrução normativa do IBAMA já vai colocar pontos ali que você vai ter que informar, colocar essas informações aí. Você não vai anexar nenhum outro estudo ao PRAD, nenhum memorial descritivo ao PRAD. O PRAD, por si só, ele já é autoexplicativo, tá? Ele já é completo. Então, se você pegar a instrução normativa do IBAMA, você vai ver, e você já viu, que tem uma série de informações do local que você tem que colocar, inclusive os mapas, as próprias plantas, descrição, caracterização, diagnóstico ambiental, diagnóstico de solo, geologia, clima, vegetação, tudo isso já está totalmente completo. Você não vai anexar nada, nenhum relatório, nenhum estudo na elaboração do prático. Agora, quando você for fazer a execução, você vai ver que você vai ter que apresentar relatórios periódicos. Aí a periodicidade vai depender da instituição normativa. Pode ser trimestral, pode ser semestral. Eu acho que vai ser trimestral, mas às vezes até em 3 meses a mandar um relatório. Aí sim, nesses relatórios, geralmente não tem termo de referência, você que vai colocar de acordo com o que você acha melhor, e aí são vários memoriais descritivos de cada etapa do PRAD.
Quando você vai elaborar o PRAD, você faz um cronograma de execução de PRAD. Tá? Aí você faz um estimativo de execução. Por exemplo, você estima 3 anos de execução. No primeiro ano, você vai fazer, aí você divide em espaços de 4 meses. Tá? Então, no primeiro trimestre, vamos dizer assim, no primeiro trimestre, você vai fazer o quê? Aí você vai marcar, tem lá. Eu não sei se você já viu a aula de PRAD minha, mas eu mostro isso na prática, como é que funciona o cronograma. Então, tem as etapas, dá uma planilha, tem as etapas do lado esquerdo e tem o ano e os trimestres. Aí você, por exemplo, isolamento da área, primeiro trimestre, você marca um X, entendeu? Os relatórios, eles vão acompanhar isso aí. O relatório do primeiro trimestre tem que estar contendo o que você colocou no cronograma que ia fazer no primeiro trimestre. Se não tiver, você vai justificar. Não pude fazer a etapa tal do cronograma porque houve um problema XYZ lá na área. Tá? Aí você refaz o cronograma e coloca no relatório. Mas isso é só lá na execução. Certo. Tá bom? Isso é só lá na execução. Então, no prático, você não vai anexar memorial descritivo, você não vai anexar nada que não esteja lá na instrução normativa. Tá? Segue lá, que tem todas as informações já completas. Tá bom? Tá bom. Mas sobre a sua pergunta específica, você vai ter que colocar uma planta, vai ter que fazer o diagnóstico total da área, vai ter que fazer a planta a planta, o pessoal chama aqui de planta de situação, que é uma planta numa escala menor, que o objetivo dela é mostrar a localização do empreendimento com relação à cidade, ao município, onde é que está o pontinho lá que está. E aí, além da planta de situação, você tem a planta de detalhe. É uma escala bem maior, você já vê o imóvel completo na planta, e aí tem lá a área de recurso hídrico, tem a APP desenhada, se tiver, área de vegetação nativa, aí tem a área que está coberta de vegetação nativa, entendeu? E aí, mas isso aí a instrução normativa tem dizendo quais são as plantas que você vai colocar, entendeu? Certo. Eu acredito que essa segunda parte ficou tranquilo? Ficou. Show de bola. A que mais estava me travando. Era essa situação. Que bom que agora se clareou mais, né? Com certeza. Eu estava sem conseguir andar com PRAD e preocupada com essas outras situações. Show. Então é isso. Resumindo, se preocupa em cada etapa. Vão exigir um PRAD, você vai entregar o PRAD. Quando for aprovado, que você realmente vai ter que ir atrás da área, quando você mandar para lá, você já senta com a prefeitura e diz, olha, eu fiz a recomendação de que a gente vai encontrar outra área, então vamos logo começar a analisar as áreas que têm a possibilidade de receber esses resíduos. E aí já começa o trabalho. Quando eles aprovarem, você já tem, por exemplo, delimitado uma área, aí você isso já vai estar nos relatórios. No cronograma do prazo, você vai colocar análise de área de disposição dos resíduos, de área futura para a disposição dos resíduos. Coloca lá 2 trimestres, ou então 1 trimestre só para isso. Entendeu? Paralelo ao isolamento da área. Entendeu? E aí você já vai estar executando. Na minha opinião, delimitar uma área já é execução. Não é mais elaboração. Uhum. Tá bom? Porque você vai ter que ir até o campo e executar. Fazer todo o levantamento. Inclusive do licenciamento ambiental. Uhum. Em relação ao PRAD, a RT, ela pode ser renovada, tipo assim, foi emitida a RT para a elaboração do PRAD. E aí eu vou dar entrada no PRAD em dezembro, e minha RT já está perto de vencer. Eu posso renová-la para anexar? Pode não, deve. Quando você vai fazer a RT, você coloca uma data de previsão de término, né? Sim. Então, aquilo ali, você tá informando ao CREA que ali é a previsão de término do seu trabalho. Você tem que colocar uma data, senão a RT não é emitida. Isso. Então, se ultrapassar esse prazo, você tem que estar sempre renovando, inclusive renovando os contratos. Geralmente, os meus contratos têm prazo de validade. Os maiores, que é 2 anos, entendeu? Então, eu sempre tenho que estar sempre renovando, sempre mandando para os órgãos, a RT também. Inclusive, na hora que você for fazer o prazo executar, você vai colocar uma placa sua lá. Uma placa do CREA. Serve para 2 motivos. Primeiro, para afirmar o seu compromisso na recuperação da área, para quem estiver passando lá. Segundo, para divulgar o seu trabalho. Porque chega uma pessoa, olha que você trabalha com isso, vai ligar para você, tem suas informações. Então, também é uma estratégia de prospecção.
Então, eu coloco sempre placas, tá? Porque eu também passo confiança para o meu cliente. No caso, você vai prestar um serviço para o órgão público, né? Mas mesmo assim é interessante que o pessoal lá confie em você, porque aí você vai ficar fazendo vários trabalhos para eles. Tem técnicos do órgão ambiental que me ligam para pedir recomendação de alguns trabalhos que eles nunca fizeram. Porque são pessoas como a gente, sabe? Teve uma engenheira florestal que ela passou no concurso para ser analista ambiental de uma cidade aqui perto. E ela é totalmente inexperiente, tá? Ela tinha muito conhecimento teórico, porque fez o concurso, passou, mas para passar num concurso desse você tem que estudar o livro, né? E aí chega lá, começou um monte de processo chegando, processo de autorização para detonação, para mineração, coisa complicada, entendeu? E aí ela me ligou e disse, olha, preciso que você me ajude e tal. Então essa confiança é interessante, entendeu? Sim, Essa com confiança é certeza. interessante você passar. Então a forma de você botar o seu nome lá na frente é uma forma de você estar ali, quem está fazendo sou eu, vai dar certo. Agora, claro que eles têm que lhe escutar. Você disser, ó, faça isso, eles têm que fazer isso. Senão não tem sentido você ficar Verdade. sendo responsável, tá bom? Tá bom. Esse caso 2 ficou ok? Ok. Show. Vamos para o Bom terceiro demais. caso aqui agora. É o fechamento de lixão próximo a casas, estradas e um estágio, né? Sim. Me conta aí mais ou menos como tem casa ao redor, tem casa dentro da área do lixão, como é isso aí? Não. Tem próximo, bem próximo. Tem uma estrada que corta, já divisa com a cerca do lixão. E logo a uns 200 metros é a pista principal da entrada da cidade. E, Entendi, tipo assim, é uma cerca e uma parte, não é cerca, é a parede do estádio de futebol. entendi. Esse caso também, ele já foi notificado ou está só Foi, esperando? foi Ah, então notificado. teve duas notificações aí, né? É, 3. Ah, essa terceira que tu me falou É foi. porque tem casos que é bem parecido com o primeiro, aí eu não mencionei, que é Ah, a mesma entendi. situação. Tá, show de bola, então. Então, esse já foi notificado pelo Ministério Público para o fechamento do lixão e recuperação Sim, da área, no mesmo caso um, né? sim. Aí, qual é a dificuldade que você está encontrando nesse caso? Você próximo a casas, a estrada, a estádio, o que você está vendo aí de peculiaridade e dificuldade? Me fala aí. É porque, assim, a princípio eu vinha pensando na técnica de encapsular o rejeito, né? Porque é um Hum, município também muito distante e não tem nenhum aterro próximo. Porque, entendi, assim, as outras situações que eles estão levando lixo para um aterro já em Campina Grande. E esses outros que não têm opção, não tem para onde levar. Então, fazendo prado vai ter que procurar uma área, né? entendi. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Será que nesse caso a melhor opção não seria uma reabilitação ao invés de uma recuperação? Você já pensou nisso? Eu já li sobre reabilitação. Que existem três formas, né? Três formas que envolvem muito recuperação de danos, reparo de danos. Você tem recuperação, você tem reabilitação, você tem restauração. A Sim, restauração quase nunca acontece em restauração, porque a restauração é quando o dano não causou uma degradação, causou só uma perturbação, tá? O ambiente ele tem condições de voltar de exatamente ao que conseguir era antes, voltar. o que é muito Uhum. difícil de acontecer, Sim, muito difícil de acontecer, mas encontra-se casos raros disso, tá? Na recuperação, você tem que fazer a área ter o máximo de proximidade com o que era antes, tá? E compreender características ambientais mais próximas que era antes. E na reabilitação, você nem tem a obrigação de fazer a área ficar igual que estava antes, nem tem a obrigação de fazer com que a área se pareça com o que era antes. Até porque se a gente for pegar uma atividade que está acontecendo há 20 anos, muitas vezes você não tem nem dado o suficiente do que ela era antes para poder você retornar ao que ela era antes. Você concorda? sim. Então, às vezes, fica inviável se fazer um PRAD. O técnico ele vai recomendar um PRAD, muitas vezes porque ele não sabe, ele não entende muito bem desses conceitos na prática.
muitos casos o técnico me solicitou um PRAD e na hora do PRAD eu justifiquei que não seria feita uma recuperação, seria feita uma reabilitação e expliquei o porquê, fundamentando na bibliografia, inclusive nesse livro aqui que você vai ter acesso ao PDF dele, tá bom? Então, como é uma área que é muito perto de cidades, muito perto de rua, de, enfim, vários fatores urbanos, será que não seria mais ideal fazer um plano de reabilitação, transformar essa área numa área que tivesse uma produtividade, uma função diferente da original, mas saísse do estado de degradação? Por Em várias exemplo, situações faz uma praça, alguma coisa do uma tipo. praça, um loteamento, uma área de lazer, uma área de... Enfim, pode-se pesquisar, tem várias opções. É uma opção que pode ser considerada. E é Mas tem que interessante. retirar o lixo, né? Você vai ter que fazer uma obra, né? Se for fazer uma praça, tem que fazer o trabalho de terraplanagem, tem que compactar o solo, é uma obra, né? E aí vai ter o apoio da prefeitura. Mas você imagina só o benefício que eu não conheço a sua cidade, mas eu acredito que a população que está lá vizinha, imagina se aquilo ali se tornar uma praça, eu acho que vai ser muito bem aceito pela população, vai ter o apoio, inclusive vai ter muito benefício do político que se envolver nisso. Talvez seja algo que você argumentar com a prefeitura, que eles até gostem da ideia, porque eles vão transformar o lixão numa praça. Isso aí é bom para a população, é bom para o município, é bom para os políticos envolvidos. E é bom para o seu trabalho, porque vai ser um trabalho seu que vai estar lá no seu portfólio, entendeu? Então, talvez, não é uma área degradada. Você concorda? Não vai ter degradação ali, entendeu? Pelo contrário, vai se tornar uma área de utilidade pública, de lazer para as pessoas. Até porque essa área em si não é uma área de influência como as outras, tipo a APP, por exemplo. Exatamente. Então, talvez seja interessante, tá? Vai ser feito uma futura construção de uma área de lazer, uma praça, entendeu? E aí você diz lá o porquê que você acha que tem que ser feito isso, você explica que é uma área totalmente urbanizada, uma área que tem a influência direta da população, mostra um croquis no Google Earth, mostra na área e a população vizinha, estádio de futebol, e essa praça ela vai ser de interesse público, pode até fazer uma pesquisa com a população na hora da execução, faz 10 perguntas, e envolve lá aquele bairro, faz um espaço amostral interessante, e pede para eles falarem na pesquisa o que eles achariam se aquilo ali virasse uma praça de lazer. Então, isso aí é dado para fundamentar a sua proposta. E eu acho muito difícil alguém vai dizer que não queria, né? Sim, com certeza. Muito boa ideia. Então, eu acho que nesse caso seria interessante, tá? Eu já fiz isso, não uma praça, mas um loteamento e também um barreiro. Uma vez eu fui recuperar uma área de mineração que foi tirado tanto solo e não foi armazenado, que era impossível você recuperar, ou seja, fazer com que a área esteja... São crateras, né? Cratera. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um projeto de reabilitação para transformar aquilo num barreiro, porque eu percebi que a população vizinha era uma população que cultivava atividades agropecuárias, entendeu? E era de subsistência, e era importante para aquele distrito. Então, fazia barreiros estratégicos, licenciaria os barreiros e a população se beneficiaria daquilo ali e não estaria mais degradando a área, entendeu? E foi aprovado, foi tudo feito, foi executado, inclusive não terminou todos, mas dos 3, já tem 2 prontos e já estão usando. Aí eu também justifiquei da crise hídrica, porque seria uma forma, ao invés de eles tirarem do rio, bombearem a água do rio, eles usariam um barreiro que era de chuva, então isso daria mais sustentabilidade para aquele distrito, entendeu? E aí, vai justificar, de modo que o técnico veja e diga, não tem, a melhor solução é essa mesmo. Entendeu? Ótima ideia. Muito bom. Então, Paula, ficou claro realmente aí esse terceiro caso? Muito bom.
uma melhor do que a outra aí. Ótimo. Porque às vezes eu fico falando, eu fico preocupado, não sei se você está entendendo, está acompanhando direitinho. Tá despertando várias coisas aqui em mim. Ótimo, ótimo. Então, você tem mais alguma dúvida, Paula, sobre esses três casos? Alguma coisa que você queira conversar? Nós ainda temos tempo, tá bom? Você tem mais alguma coisa para falar? Não, a princípio não. Eu estava com muitas dúvidas em relação ao que eu falei, mas ficou tudo muito claro. Ótimo, que bom, fico muito feliz, tá? E você pode contar comigo, você vai ter o contato aí do WhatsApp, pode mandar mensagem quando precisar, que sempre, às vezes eu não respondo na hora, porque às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou no corre, mas assim que eu puder, ter um tempo, eu mando um áudio e respondo, tá? E eu agradeço a confiança por você ter procurado conversar comigo. Eu fico feliz em saber que eu estou passando essa confiança para vocês. E meu objetivo é realmente fazer vocês terem esse caminho mais claro, né? E ajudar com os meus trabalhos que eu já fiz até hoje, tá bom? Eu que agradeço. Faz uns 2 meses que eu venho te acompanhando e vem me ajudando muito. Que bom, Muito fico bom o seu feliz. trabalho. Fico feliz. Então, valeu a pena a nossa conversa aqui? Com certeza. Com Ótimo. certeza, valeu. Então, ó, eu vou te mandar, me lembra no WhatsApp, qualquer coisa, eu vou te mandar o PDF do livro para você dar uma olhada, muito bom. Esse aqui é um material que eu uso em todos os meus estudos, tá? Esse aqui foi um dos poucos livros que eu não me arrependi de ter comprado, porque não ficou só guardado. Eu uso muito, Uhum. inclusive tem até umas páginas que estão meio soltas aqui, porque eu uso De mesmo tanto e que usa. me ajuda muito nos meus estudos, tá? Então vou mandar, tenho certeza que vai te ajudar também. Sim. Então é Obrigada. isso, tá? Muito obrigado. Até a Obrigada. próxima. Continua acompanhando aí. Obrigada. Sucesso. Deus abençoe. Para você também, vai dar certo. Obrigada. Então, galera, essa foi mais uma mentoria, tá? E se você achar que eu posso te ajudar com um problema que você está passando aí, talvez, enfim, você esteja com alguma confusão, você saiba como fazer o passo a passo, não saiba como ser direcionado e queira talvez uma ajuda minha numa mentoria como essa, você também tem essa oportunidade. Basta você falar comigo pelo Instagram, tá? Vou falar mais uma vez aqui o Instagram para vocês, vou colocar na descrição também, só para vocês saberem. No Instagram é @lionprojetos.ambiental, tá bom? @lionprojetos.ambiental. Manda um direct lá, manda uma mensagem, então coloca aqui nos comentários que eu vou falar com você, ou então minha equipe vai entrar em contato com você para a gente ver se seria interessante um bate-papo, né, uma mentoria como essa aqui, tá bom? Então, parabéns por você ter dedicado esse tempo, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo.